O sujeito procura determinados perfis e fala, poxa, o passado dela tá me incomodando, eu não tô sabendo lidar. O que falam pra esse cara? Você é um machista, você é um babaca. Você percebe que o cara gosta da mulher, ele quer ficar. Se ele não quisesse, não tava nem aí pro passado dela. O cara quer ficar, ele quer firmar alguma coisa. O cara tem boa intenção, só que ele não tá sabendo lidar. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, né? E se ela foi novinha por muito tempo e curtiu a noitada por muito tempo, baladinha por muito tempo, e aí ela resolve sossegar, porque aí deu um estalo na consciência dela e agora eu sou uma nova mulher E o aos malandro? 40 anos. E Entendeu? o cara? Porque assim, onde eu quero chegar? Até pra gente pegar, tacar fogo na bagaça. É. Porque assim, tem muita galera que pega, vamos chamar assim, uma reabilitação dessas mulheres. E o camarada que vai lidar com elas? Ah, esse camarada muitas vezes pode acabar se ferrando também e lidando com uma circunstância que pra ele pode ser, Com certeza. O André Surak? tipo essa parada aí, meu, entendeu? Gerar a quilometragem agora. E agora? Porra, aí fode o camarada. Uma bagagem emocional que o cara vai ter que segurar da vida dela, os problemas, os traumas, os vícios. Por isso que eu acabei fazendo uma live. Eu achei uma das lives mais difíceis de um assunto difícil, que é o passado da mulher. Mas felizmente eu consegui falar de um lugar onde eu não agredi nem mulheres nem homens, onde eu não fiquei chamando o cara de machista ou de babaca porque ele olhava pro passado da mulher, e nem falei que. E nem quis pagar o moralista pra cima das mulheres. Eu tentei falar justamente nesse caminho do meio, né? Porque hoje, quando a gente tá falando aqui de passado, né? Do que a pessoa viveu, acredito que a pessoa pode mudar o seu padrão. Como terapeuta, eu acredito, eu preciso acreditar nisso, senão meu trabalho não valeria de nada, né? Não dá pra você condenar a pessoa. Não dá, condenar essa condenação perpétua. Não é que a pessoa não vale nada. Exato, exatamente. Só que, Miguel Júnior, a gente paga uma fatura por aquilo que a gente fez e viveu. Ainda que agora a gente tenha uma outra mentalidade. Homem e mulher, a fatura vai chegar. Cedo ou tarde, vai ser cobrado um preço de todos os excessos, de todas as escolhas ruins que eu acabei tendo. Agora, o caso da André Surak é outro caso emblemático, que aí já é no mundo da ficção, a série Sex Life. Foram esses dois casos que eu trouxe nessa live. Sex Life tem muita mais na vida real, bicho. Pois é. Nossa senhora, Pois cara. é. Então não adianta eu chegar o sujeito, o sujeito procura, eu percebo, o sujeito procura determinados perfis e fala, poxa, o passado dela tá me incomodando, eu não tô sabendo lidar. O que falam pra esse cara? Você é um machista. Você é um babaca. O cara já tá... Porque ele quer... Você percebe que o cara gosta da mulher, ele quer ficar. Se ele não quisesse, não tava nem aí pro passado dela. O cara quer ficar, ele quer firmar alguma coisa. O cara tem boa intenção, só que ele não tá sabendo lidar. O que eu preciso receber com esse cara? Fala, velho, vamos trocar uma ideia. O que tá acontecendo e qual que é o histórico dela? Pra eu entender se realmente o cara, ele tem uma razão de estar cabreiro, ou o que acontece com alguns caras, tipo, ele não aceita que a mulher teve um namorado antes, sabe? Tem cara que entra nessa paranoia e fala... Aí eu tenho que trabalhar com o cara e falar, cara, vamos conversar. Tá havendo um exagero aí. O cara falou, eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu imagino ela na cama com o ex. Falou, cara, então você... Então é uma questão com você, vamos trabalhar. Né? Então a gente tem que ponderar, né? Todos esses pontos, é uma questão também, às vezes o cara tá gostando da menina, tá com ela no relacionamento, ele recebe um vídeo de um ex-rolo, não é nem namorado às vezes, da mina dele, entendeu? E aí ele... É horrível. Deve ser horrível. Como que o cara lida com isso? Ele lida muitas vezes saindo fora, não tem como lidar depois. Sim. Ele fica com o emocional completamente abalado, né? Principalmente o público que não tá acostumado a identificar red flag. Pensou? O cara tem uma visão da mina dele que, né? É desconhecido pro cara que apita mesmo, né? Que o alarme fica... E o cara não sabe de onde tá vindo o alarme, né? Exatamente. O cara é desperto, ele sabe de onde tá vindo. O masculino precisa... Alguns homens precisam acordar pro seguinte: processo de sacralização do feminino. Isso é muito perigoso. E muitas vezes esse processo de sacralização, de ter o feminino como algo sacro, como algo santificado, muitas vezes começa na relação desse cara com a mãe. A mãe pro homem é uma imagem muito sagrada. É preciso lembrar que a gente é um país cristão, então católico. Então a gente tem essa imagem arquetípica da Virgem Maria também muito arraigada no nosso inconsciente enquanto cultura. Então, enquanto esse homem ele não consegue enxergar a mulher nem como santo, mas também nem como demônio, algo ali como ser humano,
ele vai continuar tendo essas percepções delirantes, e quando ele se deparar com uma realidade que, sei lá, que a mulher dele beijou um cara na micareta, aí ele vai ficar doido, porque ele projetou naquela mulher uma imagem pura, santificada de uma gravura, de uma loirinha no campo de centeio com um vestidinho rodado e virgem. Não, velho, não existe. Não. Né? Isso não existe. Então, quando esse cara ele tá com esse processo de sacralização do feminino na psique dele, e ele se depara com um ser humano que fez e deixou de fazer várias coisas, aí ele, meu Deus, aí ele cai nesse lugar de um pesadelo. Por quê? Porque, na verdade, a psique dele tava com uma imagem projetada que não era uma imagem nem de perto real daquela mulher. Sim. Então, essa parada que você falou da mãe é interessante, porque não só pelo cara, às vezes, por como ele sempre viu a mãe dele, né? Que a mãe dele pra ele é perfeita, é pura, essas coisas, né? Acho que 99% dos homens têm essa impressão da mãe, normalmente. 99% não, mais de 90%. Esse é um ponto, e não só pra ele, mas também pro filho dele. Muitas vezes o cara não consegue imaginar se essa mulher teve um passado muito Tenebroso. de putaria, né? Mesmo, entendeu? O que vai acontecer é que, assim, esse cara ele vai falar, mãe, vai ser a mãe do meu filho também? Às vezes ele não consegue enxergar. E um outro ponto que eu queria que você Quem falasse... é essa mulher que tá aqui do meu lado, né? Como que eu vou imaginar né? que a mãe do meu filho, ela fez essas coisas e tal no passado dela? Não cabe mais, né? Uma imagem que parece que se desloca, né? Por isso que as mulheres também têm que entender esse lado masculino, né? É difícil da mulher entender. Porque não, se você quer virgem, vai pro convento. Não, porque se você tá se portando com o passado, é museu, entendeu? Mas aí eu falo pra elas o seguinte: mas vocês não olham pro futuro do cara? É uma linha é uma linha do tempo, é uma Exato. timeline. Você Exato. tem todo o direito de olhar pro futuro do cara. Pô, esse cara não gosta de trabalhar, esse cara vive da mesada dos pais, esse cara tem determinada idade, não virou nada na vida. Ela faz uma projeção de futuro de segurança. Não tenho, eu vou sair fora. E todo mundo vai aplaudir ela por essa atitude. Agora, a timeline do cara é um vetor mais pro passado. Não, parece que vai pôr fogo no cara. Não é assim. Todos nós, homens e mulheres, a gente tá procurando coisas distintas. O homem procura determinadas características. E a segurança também. Exato. E a mulher procura outras características. Agora, quando a mulher procura as determinadas características que ela quer no homem, ela faz essa comparação dessas características nossas. Elas acham injusto. Eu falo, não, mas você também não Elas quer... fazem a mesma coisa. Você faz a mesma coisa. Mesma coisa. É que são coisas diferentes que a gente avalia. Mas Você não quer um cara de 1,63 m? Beleza, tudo bem, você tem o direito. Mas eu sou obrigado a ficar com uma mulher que tá super acima do peso porque eu sou gordofóbico? Não, pronto. Então, essa é a pegada, porque assim, essa é a minha perspectiva, inclusive. O que acontece que nós temos hoje é o que o Rolo Tomás fala, que é a nova ordem. A velha ordem era os homens mandavam na bagaça, no game. No mercado sexual era nós que mandava. A gente falava como é que era assim que funcionava, roupa tradicional, não sei o que lá, essa é a mulher. As mulheres mudaram, não, agora é a nossa ordem. É a ordem feminina ou feminista. Que é assim, o game das mulheres é o consolidado, é o ideal. Então, para as mulheres, essas paradas de altura e etc, e o cambal, o futuro, aí é a minha escolha. Sim. O homem é discriminação nesse ponto. Tá fazendo força pra gostar de mulher. Exatamente. Eu falo, cara, não se curve ao shame, brother. Não se curvem ao shame. Foda-se. Peso, passado, essas porra todas. Porque, felizmente, o Estado ainda não colocou uma cota pra relacionamento. Imagina se começar a colocar também cota pra Os relacionamento. Miguel falando dessa parada aí. Imagina o Estado falando, agora você vai ter que se relacionar com uma mulher assim porque ela se sente solitária. Não, não adianta ser... Toda vez que a ideologia entra pra dentro de um quarto, você desgrama o relacionamento. Relacionamento, ele é atração, ele é desejo. Não tem discurso, Miguel, politicamente correto. Não tem ideologia que dê conta do desejo. Desejo é desejo, pronto, acabou. Não tem como negociar. Não tem como negociar isso, brother. Agora, idade. Idade. É uma coisa que eu queria ver você falando. Tá. Porque assim, a gente aqui é contra essa história de que a mulher pode ter a segunda juventude dela nos 35 e só sossegar depois, quando chega perto dos 40. Porque a primeira juventude, normalmente, ela tem. Aí ela quer um cara pra dar segurança, provisão e tudo mais. Que é um cara mais quietinho, uma hora que ela quer sossegar. E às vezes ela descansa também muito e aí ela quer cansar de novo na noitada. Entendeu? Então ela fica muito nessa trocação de papéis, né? Uma hora ela quer a segurança, a calmaria de um cara mais bonzinho. Uma hora ela quer a aventura, o fogo do Cafajeste, por exemplo. E às vezes ela fica nesses dois papéis até um certo tempo. E a gente sabe que pelo VSM a mulher, na verdade, ela tem que correr contra o tempo, inclusive, para encontrar um homem que seja justamente esse cara que vá fazer todo o papel do homem na vida dela. Não pode ficar brincando, não é? O que você pensa a respeito dessa questão de idade? Tipo, realmente influencia, a mulherada tem que ficar esperta, porque os homens estão ficando espertos. A gente já vê por aí
todas as mulheres falando que não consegue homem bom porque os homens que ela gostava já não olham mais pra ela, não é o mesmo nível de homem. Zona Muitas fantasma. não querem baixar o nível. Eu não gosto de condenações. Eu acho que tem mulheres e tem mulheres. Tem a mulher que ficou no carrossel, como a galera diz, uma vida inteira e agora tá pagando preço alto por isso. Tá tendo que baixar a régua, ou nem tem mais régua pra baixar. Ou você tem aquela mulher, por exemplo, Júnior Miguel, que não necessariamente ela esteve no carrossel, mas que aquela mulher que passou por um casamento, às vezes, ficou viúva. Teve que divorciar. E agora ela se vê com 38, 40 anos e que ela deseja ter uma nova relação, ter um novo alguém. Claro. Eu acho que essa mulher tem direito. Só que eu acho que ela não vai ter tantas opções, talvez, quando ela tinha 29, 28. Ela Claro. sabe disso. Ela sabe disso. O que ela pode fazer? Continuar trabalhando a estética dela, continuar trabalhando a beleza dela, o emocional dela, que ela pode não ser uma pluralidade enorme de opções, mas de repente ela pode ter, sei lá, um sujeito que tem mais ou menos a mesma idade que ela, que não faz questão de estar com uma super novinha, ou um sujeito até um pouco mais velho que ela, que não é o playboyzão mais, mas que pode ser um cara bacana. Então, eu não parto desse princípio de fazer uma super condenação. Agora, cada um colhe aquilo que plantou. Se ela ficou em carrossel, saiu metendo filho de um monte de cara, e agora nenhum homem tá olhando pra ela, minha amiga, você tá pagando por algo que você acabou plantando. Ainda que você não estivesse totalmente consciente dessas coisas, tava levando aí uma vida louca, cheia de questões emocionais, não tem jeito, a fatura vai te cobrar. Assim como vai cobrar de um cara também que chegou ali nos 40 de repente, E não né? construiu nada. E não construiu nada.